Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, esta é a correção da semana 2 do PET volume 4 do 7º ano. Essa aqui é a primeira página que vocês já conhecem, aqui vocês encontram o tema, o objetivo e a habilidade que vocês vão alcançar com essa atividade e as minhas dicas de sempre, que é ter o seu caderno, dicionário, o seu material em mãos, não deixar de fazer seu próprio vocabulário com as palavras desconhecidas e as que você costuma esquecer, e ler as orientações e enunciados com bastante atenção. Nessa atividade, vocês têm aí uma tabelinha com várias imagens de emojis, que é o que vocês, né, o que nós costumamos usar nas mensagens de texto por WhatsApp, né, nas mídias sociais. E aí tem várias emoções mostradas aí com esses bonequinhos. E tem um pequeno texto. Antes de iniciar a atividade, vocês vão fazer, né, o que eu peço sempre, que é aquela leitura rápida, conectando as palavras cognatas, que são as que vocês já conhecem também, são as parecidas com as do português, as palavras que vocês já sabem, já conhecem, e vão fazer depois uma segunda leitura, buscando no dicionário somente aquelas palavrinhas que vocês não conseguem entender de jeito nenhum pelo contexto e precisam de traduzir. Façam novamente a terceira leitura, o texto é pequenininho, dá para ler rapidinho, faça aí a terceira leitura, tentando entender o sentido geral do texto, sem precisar de ficar traduzindo tudo. Só se você julgar necessário mesmo, aí pode traduzir o texto todo, mas ele é bem pequenininho e bem tranquilo, bem fácil. Eu acho que vocês não vão precisar se fizerem essas 3 leituras seguindo esses passos. E aí tem um vocabulário com algumas expressões que vão ajudar vocês na hora de ler o texto. Esse texto, então, está falando aí, né, das emoções dos seres humanos, que nós, seres humanos, já nascemos com essas emoções, e como a gente pode demonstrar, em que situações a gente pode usar. Então, depois de ler o texto, a primeira pergunta é: de acordo com o texto, por que nascemos com emoções? Eu deixei grifado aí no texto, como vocês podem ver, algumas linhas que nós vamos usar para dar essas respostas. A primeira linha do texto está falando: being humans, we are born with emotions. Então, sendo humanos, nós nascemos com emoções. Então, por que nós nascemos com emoções? Porque nós somos humanos. Quando usamos as emoções? Aí, continuando na primeira linha, lá no finalzinho dela, está falando que nós usamos as emoções em quase todas as situações. In almost every situation. Questão 3. Durante o processo de desenvolvimento, o que aprendemos sobre as emoções? Então, na segunda linha, continuando aí, está falando sobre isso. While evolving, we have managed to hide some and show some. Então, eu tenho aí a palavrinha hide e show, né? Esconder e mostrar. Então, a gente aprende que depois, né, à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas emoções, a gente pode mostrar ou esconder algumas, que é o que a gente transmite pela nossa face, né, dependendo do que a gente está vivendo no momento. Se a gente está gostando ou não, se a gente deve ou não mostrar esta emoção. Número 4. Sobre as emoções, o que podemos afirmar com certeza? Então, continuando aí, lá no segundo parágrafo, a primeira linha do segundo parágrafo, está falando justamente isso, que com certeza as emoções são temporárias. Então, is for sure that emotions are temporary. Número 5. Das mídias listadas abaixo, qual é a inadequada para o uso de emojis? Então, vocês têm aí essas carinhas que vocês estão acostumados a ver, e aí a gente geralmente usa nas mídias sociais, como Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, transmissões de rádio, site, páginas da internet. Qual desses aí vocês acham que a gente não usa esse tipo de emoji? Transmissão de rádio, né? Porque não tem como, se você está transmitindo pelo rádio, não tem como a pessoa estar vendo esses bonequinhos aí, né? Então, a gente vai usar nas mídias sociais, exceto transmissões de rádio. Número 6. Complete as lacunas das frases com as palavras disponíveis no quadro abaixo.
Então, eu tenho aí emojis, funny, que é divertido, legal, always, que é um advérbio de frequência, significa sempre, medias, que são as mídias, né, sociais, emotions, que são as emoções, Instagram, que é uma mídia social, uma rede social, né? Então, a gente vai, depois de ler essas palavrinhas e saber o significado, a gente vai ler as frases para ver qual delas vai encaixar melhor em qual frase, qual lacuna, tá? Então, a primeira frase, I like to use all the time. Então, eu gosto de usar o tempo todo. Qual dessas palavrinhas vai encaixar melhor aí? Emojis, que são essas carinhas, né? Então, eu gosto de usar emojis o tempo todo. I use them on my social. Então, eu uso elas nas minhas redes sociais, mídias. Such as Facebook. Então, como Facebook, aí falta um, and WhatsApp. Então, tá falando aí dos tipos de mídia social que eu posso usar. De todas as palavrinhas que estão lá, exceto as duas que eu já usei, a que pode se encaixar aqui, Instagram. Então, ficou assim, I use them on my social medias, such as Facebook, Instagram, and WhatsApp. They are very, and really they show my very well. Então, eu tenho duas lacunas aí. Elas são muito divertidas, funny, e elas realmente mostram as minhas emoções. Muito bem, né? Então, ficou assim. Elas são muito divertidas ou muito legais e elas realmente mostram as minhas emoções muito bem. They are very funny and really they show my emotions very well. So, use them. Então, ficou faltando always. So, I always use them. Então, eu sempre as uso. E assim, a gente está terminando a nossa atividade. Eu vou pedir a vocês aí, né, que vocês podem rever com essa atividade toda alguns conteúdos gramaticais que vocês já viram em outras atividades anteriores sobre o simple present e frequent adverbs. Então, os advérbios de frequência, que tem aí como exemplo nessa última atividade, né, número 6, always, e o simple present, que vocês usam aí para falar de rotina, de descrever as coisas, de verdades em geral, né? Então, vocês podem rever esse conteúdo, dar uma estudada, refazer as atividades, como sempre eu peço, prestando atenção aí no passo a passo, não esquecendo de fazer o seu próprio vocabulário. E o principal, enviem as atividades de vocês para os seus professores. Estudem, fiquem bem e até a próxima!